do outro lado nos reconheceremos? Paz seja convosco. Vamos dar continuidade às santas conversações. Esta também é uma indagação de toda a alma humana, porque a todos os dias nós nos deparamos com a falência dessa vida. Então vamos entrar nesse assunto. Eu tenho pesquisado a respeito da EQMs. EQMs, experiência quase morte. A experiência quase morte provoca um desdobramento da consciência. Esse desdobramento, ele pode acontecer através de uma EQM, como eu vou contar aqui uma experiência de uma irmãzinha, porque muitos são muito céticos. Se as pessoas não comungarem com ele, não sentarem do lado dele, no mesmo banco, na mesma denominação, então ele não acredita, ele despreza qualquer experiência que não esteja dentro daquilo que ele acha que pode ser verdadeiro. Então, a experiência que eu vou contar aqui, muito contundente, é de uma irmãzinha que estava dando à luz no hospital e teve uma EQM e um desdobramento extraordinário. Nós vamos falar sobre isso. Essas experiências, elas podem acontecer assim, ou por um trauma, ou através de química também. Isso pode acontecer. Tem pessoas que, através de ingerir uma química, não estou falando uma droga, pessoas que fazem esse tipo de uso para ter experiências extracorpóreas. Eu confesso para os irmãos que nunca fiz, conheço pessoas, inclusive vou citar aqui, alguns amigos que estive com eles. Eu sei que eles tomam, por exemplo, o daime, o ayahuasca, eu não sei nem pronunciar direito. Eles me ofereceram, naquele momento, eu vou pelo coração. Deus em mim falou, não faça isso. Então, não estou falando que isso é errado. Você tem que ter esse discernimento, essa autonomia espiritual. E para falar para essa pessoa que está me oferecendo, que eu não estou sentindo, sem ofendê-la, na nossa frente assim, eu vislumbrei uma palmeirinha bem pequenininha, e dali saiu uma justificativa. Eu falei, olha, eu admiro vocês submeterem na escala da evolução ao vegetal para ter uma experiência. Isso significa muita humildade. Mas nesse momento, meu coração diz não, né? Minha consciência, Deus. E eles entenderam diante disso que foi falado. E um dia, nós estávamos congregados e quando eles me viram, no momento de comunhão, quando terminou aquela manifestação, eles se aproximaram de mim e falaram assim, Marcos, você não precisa, que eles chamam de medicina, você não precisa de medicina para ter um desdobramento. Acontece contigo naturalmente, nós percebemos. Então, estou falando isso para os irmãos, porque nesse canal, nós não vamos usar do preconceito. Não vamos falar, isso aqui está errado, aquilo está certo. Cada um está no seu nível, na sua experiência, e vamos respeitar isso daí. Quem não está contente com isso, está perdendo tempo aqui. Nós não vamos, irmãos, entrar de novo na coisa do preconceito, do eu sou a graça, eu estou certo, todos estão errados. Nós vamos vigiar para não entrar mais nessa situação. Então, nós vamos ouvir todos, como já falei para os irmãos, vamos ouvir todos com respeito, com carinho, e vamos aprender um com os outros.
Então, não vou tripudiar nas pessoas que usam medicina. Então, tinha que citar essa parte. E tem a EQM e tem algum trauma. Às vezes a pessoa passa por um trauma e ele tem um arrebatamento de sentido. Essa experiência, ela vem para isso. Para dar um alívio de tensão, além de trazer uma revelação, é uma compaixão, uma misericórdia de Deus na vida do homem, quem diz o homem diz a mulher, imensurável. Então é um dispositivo mesmo de libertação. Então vamos lá, a experiência da nossa irmãzinha. Ela estava para dar à luz, se internou, e quando chegou a hora do parto, aí sim aconteceu. Eu vou falar resumidamente, porque eu já ouvi do seu esposo esse testemunho, então eu não tenho riqueza de detalhes, então vou falar o essencial. E ela veio a falecer, perder sentido, perder batida de coração. Então ela ouvia os médicos falar: estamos perdendo ela, estamos perdendo, perdemos. Nisso ela já se viu fora do corpo e, para resumir, se viu num outro lugar. Nesse lugar ela sentia paz indizível, ela via pessoas, enfim, ela estava num lugar que ela mesmo falando é incomparável. Para resumir, essa nossa irmã não era chegada a hora dela, ela volta a consciência no corpo. Alguém, né, na hora que estava se falando, que ela estava comentando, perguntou: irmã, a irmã falou que estava sentindo paz, que não sentia tristeza, não sentia falta, não sentia apego. Mas irmã, a irmã tem duas, salvo erro, duas crianças, e estava dando à luz a mais uma. Era um bebê. A irmã não pensou que estava deixando como mãe uma criança? Então ela, irmão, sem receio, sem medo de se mostrar insensível, falou: era esse o sentimento, eu não posso negar. Eu não sentia falta de nada e não sentia apego em nada. Mas como assim? Para mim, o sentimento que me via é que estava tudo sobre as ordens de Deus, todos estavam amparados. Eu não senti o temor da separação, da perca, enfim, era esse o sentimento que me tomava, eu não posso negar. E se os irmãos forem e começarem a pesquisar as EQMs, esse sentimento, ele é geral. Todos, unanimemente, né? Pelo menos todos que eu ouvi, essas experiências, esses testemunhos, falam de uma só voz, numa só boca, do desapego, da paz indizível, do sentimento de tudo estar presente. E quanto ao reconhecer, alguns chegam a reconhecer do outro lado o avô, a avó, o pai, que se manifestam para ali naquele momento trazer um conforto e a pessoa se sentir em casa. Isso daí os irmãos vão ver, se os irmãos tiverem essa ânsia da busca. Eu creio que quem está nesse canal tem essa abertura, tem esse desprendimento. Agora, irmãos, aonde nós queremos chegar? Diante deste fato de que fora desse corpo nós sentimos paz indizível, desprendimento, desapego e uma presença de tudo, de todos, que não se pode explicar, pois se você não sente falta de nada não é porque você ficou insensível ou você não tem mais amor. Simplesmente você sente que nada se perde, está tudo presente. Então é isso que acontece. E qual é o sentido
de Deus nos dar esse tipo de experiência de desprendimento. Eu também tive um desprendimento. Não foi uma EQM. Eu não estava entre a vida e a morte. Eu estava numa busca intensa. E quando eu fui descansar, depois daquele movimento de 3 dias ininterruptos, de louvor, de oração, aconteceu. Eu não esperava aquilo. Também tive um desprendimento do meu corpo. Vi o meu corpo na cama. Vi sair do orbe. Né? Agora os terrasplanistas vão querer me crucificar. Vi o orbe terra e ele é um globo mesmo. Nunca estudei astrologia. Nunca. Eu admiro muito aqueles que observam os céus, os astrólogos, os astrônomos, mas nunca tinha observado. E quando eu cheguei, vamos dizer assim, numa nebulosa, era uma constelação, luz. Quando eu falei assim, não acredito que eu estou, porque eu achei que eu estava num portal entrando nos céus. Então aquela voz me disse, você está no portal de Órion. Eu nem sabia o que era Órion, depois que eu fui ver que existe essa constelação. Os irmãos até perdoam a minha ignorância nesse sentido. Mas isso foi bom. Por quê? Porque se eu tivesse algum conhecimento, ou tivesse ouvido só menos, alguém poderia dizer, você foi influenciado por causa do teu conhecimento, do teu estudo. É como aquele que ele assiste um filme e aquele filme chega a impactar a sua mente, ele chega no sono, tem sonhos que, vamos supor, que está acontecendo as mesmas coisas que estavam acontecendo no filme. Eu não tinha experiência nenhuma, não conhecia nada. Aquilo foi inusitado. E depois de algumas coisas que aconteceram, voltamos. Então, irmão, por que essas experiências? Quando você volta refeito. Uma tranquilidade, uma segurança. Esse sentimento de que está tudo bem, está tudo sobre as ordens de Deus. Não se desprende, você começa a entender que não se desprende nenhuma folha sem a consciência de Deus. Por que essa experiência? Ela vem nos falar alguma coisa, nos avisar alguma coisa, nos acalmar, nos fazer descansar a respeito do futuro e não ficar tão pensativo naquilo que passou. Vem nos dizer que do outro lado já tem um seio, um abraço, um sentimento aprazível. E por que isso? Por acaso é para fazer as pessoas se interessarem para o suicídio? Tipo assim, já que então do outro lado é assim tão bom, eu vou tirar minha vida. É isso? Jamais. A vida não vai contra a vida. As coisas têm que acontecer sempre naturalmente. Sabe o que me veio, irmãos? Quando eu tive a minha experiência, quando eu vi essa experiência, quando eu vejo ou ouço todas essas experiências, me vem a oração. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. É isso aí. Nós poderíamos viver mais perto disso aqui na terra. Alguém pode dizer, que é isso, irmão, esse mundo... Não, irmão. Jesus, ele veio falar da vida eterna, mas a vida eterna que eu vejo Jesus falar não é a vida após morte. A vida eterna, o reino dos céus, como ele disse, está entre nós. Esse sentimento pode nos locupletar, pode nos tomar aqui agora, de desprendimento. Não é falta de amor.
É uma segurança que nos toma, que nos faz descansar. Porque toda essa opressão, depressão, desespero, pânico, vem por insegurança, por desconfiança. E as pessoas vivem uma falsa esperança. A fé, ela não demanda esperança, ela demanda confiança. Ela crê nas coisas que não se vê. E a fé arrebatadora é aquela que confia totalmente. E isso pode acontecer com nós aqui e agora. E agora vai essa mensagem neste vídeo. Este canal ele foi criado para isso. Porque as religiões não fazem isso. Por que o irmão fala religião? Porque a religião significa religação. As religiões não estão definitivamente ligando ninguém, religando ninguém a nada. Nós vemos mais no meio religioso preconceito, medo, pavor, segmentação, sectarismo. A pessoa fica se sentindo pertencente daquilo ali. Se aquilo faltar na vida dela, ela perde o chão. Veja, nossa irmãzinha tinha dado à luz e ela não pensava na criança que ficou. Porque no lugar onde, na consciência que ela estava, tudo estava presente, não existia esse sentimento de perda que existe em nós aqui nesse mundo que Jesus disse que está posto no maligno, que tudo é aflição, que um quer tirar do outro para dar a si mesmo, um quer ser melhor do que o outro, um quer aparecer mais do que o outro, um quer ser mais sabido do que o outro. Essa é a lufa-lufa desse mundo, de competitividade. E a religião tem ajudado nisso? Nada. No meio religioso, no ministério que eu vivi, é uma competição desenfreada. Desenfreada. Um ancião dos antigos, numa reunião de mocidade, disse: eu consegui chegar a ancião. Se tivesse um cargo a mais, eu ia desejar ele. Irmão, colocando no coração, em vez de trazer um desapego, um desprendimento, colocando no coração das crianças, da mocidade, mais competitividade, mais diferença. É isso que a religião tem feito. Por isso que nós não voltamos. Deus nos tirou para encetar nesse caminho. Venha a nós o teu reino. Nós queremos ver o reino de Deus manifesto agora. Por que esperar o corpo tombar? Tantos irmãos falam assim, o irmão não acredita na vinda do Senhor. Os irmãos acreditam que só quando Jesus aparecer em nuvem de glória é que ele vai simplesmente, naquele momento, num passe de mágica, começar a viver o reino. Então o que Jesus falou não era realidade, não é verdade? O que ele falou é que o reino de Deus está entre nós. E que eles viviam ali, irmãos, naquela comunidade, um pedaço do céu na terra. O amor, as preparações, o desprendimento, a amizade sincera. Isso é o reino de Deus. Quando eles estavam ali, não sentiu falta de nada. Por isso que Jesus disse, quando ele tinha que partir, eu tenho que ir para que esse Espírito que está em mim, que traz essa segurança, que traz esse desapego, que traz esse sentimento de paz indizível, possa estar em vós, da minha parte e para vós. Eu tenho que ser glorificado para isso ser repartido, distribuído. E nós não vemos isso nas denominações, não vemos isso definitivamente. As pessoas encontram ali uma comunidade, um pertencimento, competitividade, disputa, desfile de roupa nas igrejas. Entre elas, disputa de qual é o templo mais bonito. Então nós não queremos mais isso. Por isso
que nós insetamos nesse caminho. Veja, irmão, qual é o objetivo de alguém chegar e colocar num ponto de doutrina? Está lá no Inário, pelo menos a última vez que eu vi estava lá. Nós cremos na existência pessoal do diabo. Para que isso? O que isso muda? O que isso melhora a vida das pessoas? Mas traz um medo. Dentro da igreja, eu estou livre do diabo. Fora da igreja, eu estou à mercê do diabo. É uma forma de prender as pessoas no sistema, através do medo. Eu vejo os irmãos se levantaram. Irmão, é isso que nós estamos vivendo e cremos. Se não está bom, eu vou falar que nem o ancião presidente. Se essa roupa não cabe, irmãos, vai para os cultos online, irmão. Vai para as igrejas, para as denominações, aonde você se sente bem. Nós aqui estamos num caminho de autorrealização em Cristo. E o Senhor está colocando no meu coração, irmãos, de colocar isso de uma forma ordenada. De alguns princípios essenciais que foram passados em formas de mensagens, de parábolas, de ensinamentos na boca de Jesus, que é para melhorar a nossa existência em todos os sentidos, desde a vida que nós chamamos de material, financeira, até uma vida espiritual. Jesus não veio tratar só de uma coisa. Ele é o homem completo. Ele é a imagem e semelhança de Deus. Ele é a completitude da vida, da existência. E aquele que está nele, que está nesse espírito, ele vive em novidade de vida. É isso que nós queremos viver. Os irmãos, vejam, eu sou um homem, vamos dizer assim, num tempo que a estimativa de vida é 80 anos, não sei, estou com 60, já passei da meia vida. Mas sou um menino, sou desejoso, porque aquele que já está vivendo na vida eterna não tem idade. Eu não tenho mais tempo para essas coisas que esse irmão está falando. Já vivi nesse sentimento, nessa compreensão a minha vida toda. Agora esse irmão vai querer mudar as coisas. Eu não quero mudar nada. Mas eu sei que a possibilidade existe de uma transformação e uma mudança. Então, os irmãos que estão conosco, nós não temos nada pronto. É isso aqui, ó, é aquilo ali. Não, a cada dia dá-nos o nosso pão. Pão não é só o pão do trigo, é tudo que nos alimenta, desde a nossa mente, consciência, emoção, até o nosso corpo. É a alegria da nossa vida. Inclusive existe até uma composição de um compositor, agora não lembro o nome dele. Jesus é a alegria dos homens. Para mim, Jesus é a alegria. O Cristo de Deus é a nossa alegria, a nossa essência. Se nós não estamos vivendo isso, esse problema não está em Cristo, está em nós. Que muitas vezes não nos renunciamos, porque aí que está a questão. Só vive isso aquele que se renuncia a si mesmo. Mas enquanto ele permanece, ele quer trazer uma vida espiritual, ele quer fazer um Deus à sua imagem. A ponto de chegar numa igreja e falar, Deus não falou comigo hoje aquilo que eu queria ouvir. Deus não fez aquilo que eu pedi. Então, outra coisa, Deus vai fazer, Deus vai acontecer. Nós não temos mais, nós não vivemos mais nessa ilusão. O que tem que acontecer, vai acontecer. Se você se limitar ao seu desejo, ao teu desejo você será entregue. E será que isso é bom? Por que é bom você se desvencilhar dos desejos egóicos? Do eu quero isso para mim tem que ser melhor, o meu é melhor. Por quê? Porque você se desvencilhando disso, aí realmente você recebe aquilo que é integral. Ou você vê a manifestação daquilo que é real. Então, se você paralisar nos seus desejos,
No eu quero, você perde. Então muitos irmãos se fixaram nas religiões, nas denominações, e alguém até já disse, em Jesus e perderam o Cristo. Não sei se os irmãos estão entendendo isso. Porque Jesus é Jesus. É isso, irmão. Jesus ele veio trazer essa luz de que somos filhos amados, que Deus é nosso Pai e que o reino dos céus está à nossa mercê. Então todas essas experiências que nós vivemos, até extracorpo, é para mostrar que a nossa vida, agora, como está escrito lá, se ouvirdes hoje, não endureça. Deixa entrar essas palavras na tua alma, no teu coração. Fala, Senhor, eu quero viver isso. Até sinto de entrar numa comunhão agora e falar com Deus, nos confessar diante dele. Pai, nós estamos aqui. Atrás de nós está aqui uma das tuas obras que manifestam o teu poder e a tua glória. E dentro desse sentimento de locupletude, de completitude, nós nos sentimos no desejo vívido de dizer, toma de uma vez por toda o trono do nosso coração. Deixa nós vivenciarmos isso que foi falado. Deixa nós percebermos isso, porque aí teremos certeza que não estamos vivendo a mesmice deste mundo que é posto no maligno, nas limitações, nos preconceitos, nas disputas. Senhor, acha graça nessa oração. E todos que estão agora nesta comunhão, ouvindo este vídeo, possam receber essa paz indizível que está invadindo a nossa alma. Esse dia vai ser diferente para nós, porque nós conseguimos aurir as águas da vida. Deixa nós te percebermos. Deixa nós sentirmos essa segurança, esse desprendimento, como foi falado, de pessoas num momento, num trauma, conseguiram uma libertação do corpo e viram a realidade como ela é. Nós podemos viver isso aqui agora, Senhor, sem susto, sem desespero, sem medo. Em Cristo, te pedimos e te agradecemos para sempre. Amém. Espero que os irmãos tenham vivido esse momento lindo que o Senhor nos deu, nesses minutos de comunhão e contemplação. Ficam com Deus.